Ok, vamos analisar isto. Temos em mãos a notícia de um concurso público que, assim, não é só mais um na multidão, é a chance de ser pioneiro. Foi confirmado um novo concurso para a Polícia Científica do Espírito Santo. E os detalhes que a gente tem, baseados no documento oficial, pintam um quadro bem fascinante. Fascinante é a palavra certa. O que estamos vendo aqui não é a simples abertura de vagas, mas sim a montagem da equipe fundadora de uma instituição inteiramente nova. É um evento raro. Nossa análise hoje vai mergulhar fundo no que isso significa. A gente vai decifrar o anúncio oficial, entender o que é essa nova polícia científica, detalhar as oportunidades, cargos, requisitos, salários e, o que é crucial, discutir o que é preciso para enfrentar um desafio dessa magnitude. Certo, vamos começar pelo começo, então. A confirmação veio do governador do estado, Renato Casagrande, com a previsão de edital para 2026. Agora, quem acompanha o mundo dos concursos sabe que promessas são feitas o tempo todo. A gente já viu anúncios que não se concretizaram. O que dá solidez a essa promessa especificamente? Você tocou no ponto central. A diferença entre uma promessa vaga e um plano concreto está nos detalhes burocráticos, e aqui eles são importantes. A previsão do concurso está formalizada no Projeto de Lei Orçamentária Anual, o PLOA, de 2026. Para quem não está familiarizado, o PLOA não é uma lista de desejos, sabe? É o documento que detalha como o governo pretende arrecadar e gastar cada centavo no ano seguinte. Incluir o concurso aí significa que há uma reserva de dinheiro e uma intenção formal para realizá-lo. Mas aí entra um detalhe que pode gerar um pouco de ceticismo. A informação que temos é que este mesmo concurso já estava previsto no orçamento de 2025, mas não aconteceu. Isso não é um sinal de alerta? Por que acreditar que em 2026 será diferente? É uma pergunta totalmente válida. E a resposta está no processo de amadurecimento da própria instituição. A Polícia Científica do Espírito Santo, a PCIS, só foi criada oficialmente por lei no final de 2023. Um órgão dessa complexidade não nasce pronto para contratar, entende? Ah, entendi. 2024 e 2025 são, na prática, os anos de estruturação interna. Definir cargos, criar a estrutura administrativa, planejar a logística. O fato de ter constado no orçamento de 2025 e ser reafirmado para 2026, agora com a máquina administrativa já em movimento, sugere que o projeto passou da fase de ideia para a de execução. É um sinal de que o planejamento está seguindo seu curso natural e que 2026 é o alvo realista, sabe? Entendi. Então, o atraso, na verdade, foi parte do processo de construção da fundação. Isso me leva a uma questão que parece ser o coração de tudo isso. Espera um pouco, você está dizendo que esta é a primeira vez que eles estão montando a equipe? Exatamente. Então, quem passar não está apenas preenchendo uma vaga, está literalmente definindo como a perícia criminal do Estado vai funcionar por décadas. O peso dessa responsabilidade é enorme. Exatamente. E essa é a grande história por trás do anúncio. A PCS é um órgão recém-nascido, autônomo, ligado diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Antes, a perícia era um departamento dentro da Polícia Civil. Essa separação é uma tendência nacional e representa uma modernização na segurança pública, garantindo mais autonomia e foco na produção de prova técnica. A estrutura dela é robusta, englobando o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação, os laboratórios forenses e o Instituto Médico Legal. E o que essa autonomia significa na prática, no dia a dia de uma investigação? Porque separar a perícia da polícia investigativa é considerado um avanço. Pensa nisso como uma forma de garantir isenção e especialização. Quando a perícia é um braço autônomo, ela se concentra exclusivamente na análise científica da evidência, sem a pressão direta do ritmo da investigação policial. Isso fortalece a prova pericial, que se torna mais técnica e incontestável no tribunal. A missão da PCIS é clara: ser a autoridade final em tudo que for de natureza técnica e científica para desvendar crimes. Certo.
Isso vai desde a análise de uma impressão digital em uma arma até a complexa engenharia reversa de um acidente de trânsito ou a recuperação de dados de um celular apreendido. Eles são, tipo, os tradutores da linguagem silenciosa das evidências. Ok, entendemos a estrutura e a missão da PCIS. Mas para quem está ouvindo e pensando, será que existe um lugar para mim aí dentro? Vamos detalhar as portas de entrada. Quais são exatamente as peças que eles estão procurando para montar esse quebra-cabeça? Essa é a pergunta de milhões, e a resposta revela muito sobre a visão moderna da perícia. Vamos começar pela base, o nível médio, que tem 2 cargos fundamentais. O primeiro é o auxiliar de perícia médico-legal. O nome pode parecer burocrático, mas a função é crucial. Ele auxilia os médicos legistas em necrópsias, coleta amostras biológicas e organiza o ambiente do IML. É um trabalho que exige estômago forte, atenção meticulosa aos detalhes e um profundo respeito pelo ser humano, mesmo após a morte. Imagino. E o outro cargo, de nível médio? O outro é o de fotógrafo criminal. E aqui é importante quebrar um estereótipo. O fotógrafo criminal não é alguém que apenas tira fotos. Ele é um técnico da imagem, sabe? Como assim? Pensa comigo. Numa cena de crime, a iluminação, o ângulo, a profundidade de campo não são escolhas artísticas. São decisões técnicas que determinam se uma prova será visível ou não. Ele usa técnicas específicas de iluminação e macrofotografia para capturar, por exemplo, um resíduo de pólvora invisível ao olho nu, na mão de um suspeito ou a fibra de um tecido deixada em uma janela. A câmera dele é uma ferramenta forense e seu trabalho transforma uma imagem em prova irrefutável. Uau! Para ambos os cargos, o documento oficial aponta a necessidade de diploma de ensino médio e CNH categoria B. É uma responsabilidade imensa. A foto dele se torna a memória permanente da cena do crime. E para o nível superior, imagino que a complexidade aumente exponencialmente. Aumenta e a diversidade de perfis também. Aqui a gente começa a ver o cérebro da operação. Temos o médico legista, que é a ponte essencial entre a medicina e a justiça. Ele não apenas determina a causa da morte, mas examina vítimas de agressão, analisa lesões e produz laudos que são peças-chave em processos de violência doméstica, acidentes de trabalho e homicídios. O requisito, claro, é graduação em medicina e registro ativo no conselho da categoria. Certo, o médico legista é um papel clássico que a gente vê em séries e filmes. Mas e o perito oficial criminal? O que me chamou a atenção na documentação foi a variedade de formações aceitas. Vi lá ciências contábeis, diversas engenharias, biomedicina, química. À primeira vista, parece uma salada de frutas. O que um contador faz em uma cena de crime? Essa é a beleza e a complexidade da perícia moderna. A sua pergunta é perfeita, porque ela mostra como o conceito de local de crime se expandiu. O local do crime hoje pode ser um servidor de computador, um livro contábil fraudado ou o sistema financeiro de uma empresa. O perito em ciências contábeis vai seguir o rastro do dinheiro em um esquema de lavagem com o mesmo rigor científico que um perito químico analisa uma substância desconhecida. Ele transforma planilhas em confissões, entende? Isso é fascinante. Então, cada especialidade ataca um tipo diferente de crime? Exatamente. O engenheiro civil vai analisar o desabamento de um prédio para saber se foi falha estrutural ou sabotagem. O perito em computação vai quebrar a criptografia de um celular para rastrear uma rede de criminosos. O biomédico ou o farmacêutico vão realizar as análises de DNA e toxicológicas. A necessidade dessa variedade de especialistas mostra que a PCIS não está sendo criada para resolver os crimes de ontem, mas sim os crimes complexos de hoje e do futuro. E para o cargo de perito, a CNHB também é exigida, o que faz todo sentido, já que o trabalho de campo é uma constante. Ok, então o leque é amplo. E vamos falar de um ponto que, sejamos honestos, atrai muita atenção e é decisivo para muita gente: a remuneração. Como essa responsabilidade toda é recompensada? E é recompensada de forma bastante competitiva. Olha, e vamos falar de dinheiro, que é o que interessa para muita gente, né? Com certeza. Para quem entra no nível médio, seja como auxiliar ou fotógrafo, o salário inicial já bate na casa dos R$ 6.060,16.
É um começo muito forte para uma carreira de nível médio no serviço público. Para os cargos de nível superior, médico, legista e perito, o valor inicial é de R$ 8.539,34. E isso é só o começo, certo? A progressão na carreira é um fator importante. Fundamental, esses são os salários de entrada. O documento oficial prevê um plano de carreira estruturado. No topo da carreira, um servidor de nível médio pode ultrapassar os R$ 12.000 e um de nível superior pode chegar a mais de R$ 17.000. Isso demonstra que não é apenas um emprego, mas uma perspectiva de carreira a longo prazo, com estabilidade e reconhecimento financeiro crescente. Com salários assim, a importância dos cargos e o fato de ser um concurso inaugural, a competição certamente será brutal. A preparação para um concurso desse nível é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Organizar uma rotina de estudos com tanto conteúdo e sem o edital na praça é um desafio gigantesco. Sem dúvida. A preparação pré-edital é a que separa os aprovados dos que quase passaram. É um jogo de estratégia. Como o concurso é inédito para a PCIS, não existe um histórico de provas anteriores da própria instituição. Então, o candidato não pode esperar o edital para começar a estudar. Ele precisa ser proativo. E como se faz isso? Como um candidato decide em quais matérias focar, considerando que o conteúdo programático ainda não foi publicado? Fica se atirando no escuro? Não exatamente. É o que chamamos de estudo estratégico. O candidato precisa fazer uma análise de editais similares de polícias científicas de outros estados, São Paulo, Paraná, Goiás, por exemplo. Existem matérias que formam um núcleo duro de qualquer concurso de perícia. Português, raciocínio lógico, noções de direito penal, processual penal e administrativo. E, claro, as matérias específicas de cada área. O trabalho é identificar esses padrões e construir uma base sólida de conhecimento nessas disciplinas. É um trabalho de inteligência competitiva. E é aí que o acesso a um banco de questões de concursos de todo o país se torna a ferramenta mais poderosa. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, uma dica é entrar em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Isso é fundamental. É quase como um atleta se preparando para uma luta estudando as gravações do adversário. Você começa a entender os padrões, os golpes preferidos da banca examinadora, mesmo sem ter um histórico direto da PCs. Uma ferramenta assim permite que o candidato não só teste seu conhecimento, mas também calibre sua estratégia, vendo quais tópicos são mais cobrados e qual o nível de profundidade exigido. Precisamente. Resolver questões comentadas por especialistas te força a pensar como a banca. Você aprende não só o conteúdo, mas a lógica por trás da questão, as pegadinhas, as exceções. Para um concurso inédito, onde a principal referência é o que outras instituições fazem, essa prática é o que transforma o estudo de passivo para ativo. É o que constrói a confiança para chegar no dia da prova e não ser surpreendido. Então, o que tudo isso significa? Vamos amarrar as pontas. Temos a confirmação de um concurso muito esperado para 2026, com o peso de estar no planejamento orçamentário do Estado. Temos a chance única de ingressar em uma instituição de polícia científica completamente nova desde sua fundação. Isso, com vagas claras para níveis médio e superior, abrangendo uma gama enorme de profissionais, desde o técnico com um olhar apurado para fotografia, até o engenheiro ou o contador com sua expertise analítica. E com salários e uma carreira que refletem a alta responsabilidade das funções. É um cenário muito promissor. Uma oportunidade que talvez não se repita por uma década ou mais. Espírito Santo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Considerando que esta será a primeira equipe formada para a Polícia Científica do Espírito Santo, a questão que fica no ar é: que tipo de cultura institucional e legado esses novos profissionais terão a oportunidade única de construir do zero?